Um dos personagens mais importantes e enigmáticos do século XX. Talvez graças à sua influência sobre a família real, como num efeito borboleta, o século XX poderia ter sido diferente. Seu nome é Rasputin, santo ou demônio. Nascido numa pequena família agrária, no extremo frio da Sibéria, sua vida é envolvida em mistérios. Pouco sabe-se sobre sua vida passada. É dito que quase morreu de pneumonia quando era criança. Segundo sua versão, a Virgem Maria apareceu e o curou. Em outra ocasião, ele apontou, sem motivos, para um homem, acusando-o de ser ladrão de cavalos. Ao investigarem este homem, foi comprovado que sua acusação era real. Isso o fez famoso em sua vila e fez com que ele acreditasse ter uma missão divina. Por volta de 1887, casou-se com uma camponesa, chamada Praskovia, a qual lhe deu muitos filhos, porém graças às duras condições da Rússia, somente 3 sobreviveram. Isso abalou profundamente Rasputin, que em busca de respostas para seu sofrimento, sai em uma peregrinação no ano de 1892. Vai para um monastério em Verkhot Urie. Ali rezava e trabalhava intensamente. Durante sua busca, costumava peregrinar fora do mosteiro, refletindo sobre a vida. Nesse tempo conheceu um ermitão. Ele acreditava que o caminho para a salvação era somente através de incessantes punições e total abstinência de carne e de todas as coisas mundanas. Raramente voltava para casa, mas quando o fazia, discursava durante horas e horas sobre o reino e o arrependimento. Ele praticava longos votos de silêncio, onde desenvolveu o ato de falar consigo mesmo em voz alta. Muitos o achavam estranho por causa disso. Além disso, começou a expressar manias. Ele costumava balançar os braços freneticamente enquanto andava pela rua. Quando sentia-se zombado, saía gritando e empurrando as pessoas. Durante esse tempo, também foi influenciado por uma seita chamada Kilinski, ou os Flagelados. Esta seita mudaria a visão de Rasputin. Ela acreditava na rejeição total de toda a ortodoxia e dos livros, e acreditava que só era possível encontrar a Deus através da experiência. Acreditava também que quanto maior o pecado, maior seria o arrependimento e a salvação. Seus discursos inflamados começaram a atrair multidões. Elas começavam a se juntar em sua casa para ouvi-lo. Além disso, começou a se espalhar relatos de curas e milagres feitos por Rasputin, o que o deixou famoso. Em 1902, já não era mais possível fazer cultos em sua casa, devido à quantidade de pessoas. Ele decide então fazer uma jornada até Kiev, para aprender um pouco mais sobre a fé. Ao terminar, dirigiu-se a Kazan, onde conheceu um grupo de aristocratas. Graças a isso, conseguiu recomendações para São Petersburgo, onde se instalaria em 1906. Ali dividiu a nobreza por seu jeito rude, mas formaria uma forte aliada, a czarina Alessandra. Esta deprimida pela doença de seu único herdeiro, que tinha hemofilia. O garoto muitas vezes ficava isolado, pois não podia se machucar devido às dificuldades de recuperação. Ele desmaiava constantemente. Desenganada pelos médicos, viu em Rasputin, auto-intitulado Homem Santo, uma esperança. Nos momentos de crise, ele era chamado. Aparentemente, a criança começava a se recuperar com a simples presença de Rasputin. A partir disso, Alexandra viu nele o único que poderia salvar seu filho, e o tornou um membro indispensável da família real. Conta-se que em 1912, Alexei começou a sangrar intensamente. Parecia que ele morreria, mas Alexandra pediu urgentemente oração a Rasputin, que disse: Deus viu suas lágrimas e ouviu suas orações.
não sofra. O pequeno não vai morrer. Não deixe os médicos o incomodarem muito. Alguns dias depois, o garoto se recuperou. Para Alessandra, esta era a prova da força espiritual de Rasputin. Para outros membros da nobreza, ele se tornava um incômodo, cada dia mais influente e com mais poder sobre os Romanov. Ele se tornou conselheiro real. A igreja o começava a ver como um herege, além de ser acusado de amante da rainha. Em resposta, ele disse: apesar de meus pecados, ainda sou um cristão. Em 1914 foi esfaqueado por uma camponesa, que o via como um bruxo. Sobreviveu. Ele bebia muito, e era tão influente que podia xingar os nobres que não o agradavam. Ele dizia que a czarina estava em suas mãos. Quando a Primeira Guerra começou, durante a ausência do rei, ele comandava grande parte das decisões, pela crença de ser guiado por forças divinas. Além disso, se envolvia em orgias na corte real, muitas delas com esposas de nobres, entre eles o Zupov, que fazia planos para assassiná-lo. Ele sabia disso, então jogou uma maldição sobre os Romanov. Ele disse: se eu for morto pelas mãos de um nobre, toda a família real morrerá em menos de um ano. Junto com outros nobres, o Zupov o convidou para um jantar. Ali, colocou cianureto em seu vinho, depois em seu bolo, mas inimaginavelmente ele não morreu. Assustados, porém determinados a matá-lo, um deles sacou uma arma e atirou 2 vezes contra Rasputin. Estes, com medo e o vendo agonizar, resolveram jogá-lo no rio congelante. A lenda diz que ele morreu muito tempo depois, afogado, mas provavelmente ele já estava morto quando foi jogado no rio. Em cerca de um ano, coincidentemente com sua profecia, os bolcheviques invadiram a casa dos Romanov. Mataram toda a família real, mudando o curso da história.